E a gente tomar o cuidado também quando a gente pensa na hipersuplementação, né? Hoje a gente vê um apelo nas mídias da hipersuplementação de várias coisas. E a paciente, muitas vezes, ela quer um resultado rápido, né? Ela enxerga nesse modelo de tratamento talvez a melhor assistência. A esperança, às vezes, Às vezes ela vai para o consultório e fala, eu preciso suplementar, tomar alguma coisa, como se fosse um remédio mágico. E a gente também tem que saber ponderar isso, porque também tem consequências negativas, né? Sim, a suplementação, assim, gostei muito desse ponto que a Laís falou. Já dizia a gente lá atrás, Hipócrates, né? Use a comida como seu remédio, né? Assim, que a gente sempre brinca. Então, assim, é claro que sim, né? A gente sabe, né, que isso é só de maneira geral, né? Mas, assim, esse ponto é muito importante porque até para nós nutricionistas, né, a principal ferramenta de trabalho do nutricionista é o alimento. E, às vezes, né, esquece um pouco disso, né? O suplemento, ele vem para suplementar quando necessário, mas a base tem que estar boa. Eu costumo falar que é igualzinho um bolo. Você vai comer um bolo, né? A cobertura pode ser a coisa mais linda, maravilhosa e tal, mas se o recheio for ruim, não adianta. Então você vai lá, suplementa isso, aquilo, mas comer que é bom direito? Exatamente. Nada. E um outro ponto também importante, Lu, ainda em relação ao seu caso, e aí até fazendo chamando a atenção um pouco dos atletas que estão assistindo a gente aqui, praticar exercício físico é muito legal para a massa óssea. A gente tem muito estudo mostrando isso. Eu trabalhei um pouco com isso no meu mestrado e assim, a gente teve resultados muito legais. Só que quando a gente está falando de muita atividade física, né, e para quem é atleta, amador, assim, corredor ou até outras modalidades, isso tem que estar ajustado. O tanto que você gasta tem que estar ajustado para o tanto que você ingere. A gente tem uma síndrome, né, que é bem comum nas atletas, principalmente nas mulheres, embora a gente também tenha relatos disso em homens, que é a chamada baixa disponibilidade de energia, que antigamente a gente chamava de tríade da mulher atleta. E isso, o que acontece? Quando a pessoa gasta gasta muita caloria e ingere pouco em relação a isso, isso por si só é um estresse para o corpo e aumenta o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Então, aumenta, por exemplo, a produção de cortisol. Então, você compromete a questão óssea. Eu já tive, Lu, pacientes de consultório de menos de 30 anos, né, fazendo acompanhamento já com uma médica especializada nessa parte óssea por ter já um quadro de osteopenia e atleta. Nossa, você me isso falou cada pode coisa. acontecer. Gente, né? você me fala, gente, nem sempre o fato de ser médico nos blinda disso tudo. É igual muita gente fala, a gente está aqui, a gente é exemplo acima da média de preocupação com saúde, nos outros quadros, com as outras pessoas, a gente já conversou sobre isso, e eu sempre tive esse cuidado. Olha só, teoricamente eu sou uma pessoa vista até como exemplo de me cuidar, de estar bem e tal. E eu olhando lá para trás, olha para você ver que loucura, eu a vida inteira fiz isso. Eu sempre abusei do meu corpo, se eu for parar para pensar. É porque eu devo ter uma resistência boa, porque eu não esqueço quando eu tive um aborto depois do Guilherme, que foi seria o terceiro filho, e assim, imagina, 2 filhos trabalhando, nessa época eu dava plantão no SAMU, uma loucura. Aí, claro que você não come direito. Quando eu engravidei, que eu fui perder o bebê, eu estava com 8 de hemoglobina. Nossa. Aí você já me falou tudo. Imagina o cortisol no talo, psoríase, o tanto que durante esse tempo todo, que era na fase de eu ainda manter um banco, quanto eu expoliei meu organismo. E por ser extremamente silencioso, porque a gente às vezes também... E é isso, e aí fazia exercício porque eu achava, não, mesmo cansada eu vou fazer. Olha para você ver que ignorância, né? Mas é o tanto que a gente também tem que ter esse cuidado, o equilíbrio, né?